mais um História para Todos. Hoje trabalhando então o Brasil dos anos 1945 a 1964. Então, um período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente o fim da Era Vargas, e o momento em que a ditadura militar se implanta no Brasil em 31 de março de 1964. Então nós vamos fazer uma análise hoje exatamente desse período também conhecido como o período populista da história, uma república populista, porque a democracia se implanta, mas o fenômeno do populismo vem a reboque desse processo todo, Então hoje nós vamos trabalhar essa temática, a partir do final da Era Vargas, então. Começando com exatamente o momento, em que Getúlio Vargas deixa o poder, em 29 de outubro de 1945, assumindo o cearense José Linhares, que ficou no poder até 31 de janeiro de 1946, quando foi eleito pelo Partido Social Democrático, PSD, exatamente Eurico Gaspar Dutra, que ficou no poder, na presidência do Brasil até janeiro de 1951. Então, um momento de renovação, a partir de 1945, devido não só ao fim da Segunda Guerra Mundial, porque a queda de Vargas ela é bem sintomática ao fim da Segunda Guerra Mundial, porque o final da Segunda Guerra Mundial é marcado a partir do dia 14 de agosto de 1945 com a assinatura da rendição do Japão. Então, quando o Japão se rende, a Segunda Guerra chega ao final e meses depois, em outubro, no final de outubro de 45, Getúlio Vargas é pressionado a deixar o poder, ele é derrubado. Assumindo então o cearense José Linhares, que vai ficar no poder até 31 de janeiro de 1946, quando o general Eurico Gaspar Dutra toma o poder. Então, esse é o processo que se institui então, quando Dutra assume o poder, ele chega ao poder dentro de uma coligação organizada pelo PSD, que era o partido dele, e o PTB. PTB, que é um partido ao qual Getúlio Vargas vai ter muita influência também, o Partido Trabalhista Brasileiro, e que nesse momento então estava coligado com Eurico Gaspar Dutra. E quando Dutra foi eleito, ele foi eleito ainda pela Constituição de 1937, a Constituição de Getúlio Vargas, o Estado Novo ainda, e vai ser o presidente responsável pela elaboração de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946. Então você tem esse cenário, de reestruturação do cenário político brasileiro, um processo de democracia liberal, como vai ser conhecida também, mas conhecido sobretudo acerca do populismo, Então, é essa condição que se institui a partir de então, que é o grande desafio de Dutra também, é esse cenário do pós-Segunda Guerra Mundial que se institui, que é exatamente o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, porque a Guerra Fria ela vai se evidenciar mais a partir de 1947, o antagonismo entre o socialismo e o capitalismo, sobretudo o mundo bipolar que se constitui a partir de então, e que se institui uma divisão do mundo, o mundo bipolar, o Ocidente capitalista, a Europa Oriental e o Oriente socialista. Então, nesse cenário, o Brasil começa a se ajustar no governo Dutra, e um dos fatos que se coloca aí é o fim, o Partido Comunista Brasileiro é colocado na ilegalidade a partir de então. Então,
um partido que demonstrou um desempenho interessante nas eleições de 1945, é colocado no governo Dutra dentro de uma perspectiva, ou melhor, né, se torna ilegal, cai na ilegalidade, ao qual só vai retornar então, né, na década de 1980. Então, a partir de então, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né, fica na ilegalidade, né? Então nós temos esses aspectos, mas não vamos esquecer que nós estamos trabalhando história e música, né? Então vamos à música também, né? Uma música de 1945 na voz de Francisco Alves, que já nos acompanhou no programa passado, chamada Que Rei Sou Eu, né? Então vamos lá com Que rei sou eu, sem reinado e sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal, que rei sou eu? O meu reinado é pequeno e é restrito, só mando no meu distrito, porque o rei de lá morreu. Que rei sou eu? Que rei sou eu? Sem reinado e sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal, que rei sou eu? Não tenho criado de livré, carruagens nem mordomo, e ninguém beija meus pés. Meu sangue azul nada tem de realeza, o samba é minha nobreza, afinal que rei sou eu? Que rei sou eu? Sem reinado e sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal que rei sou eu? O meu reinado é pequeno e é restrito, só mando no meu distrito, porque o rei que lá morreu. Que rei sou eu? Que rei sou eu? Sem reinado e sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal que rei sou eu? O meu reinado é pequeno e é restrito, só mando no meu distrito, porque o rei que lá morreu. Não tenho criado de livré, carruagens sem mordomo, e ninguém beija meus pés. Meu sangue azul nada tem de realeza, o samba é minha nobreza, afinal que rei sou eu? Que rei sou eu? Sem reinado sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal que rei sou eu? O meu reinado é pequeno e é restrito, só mando no meu distrito, porque o rei que lá morreu. Que rei sou eu? Mas que rei sou eu? Um falso rei? Que rei sou eu? Um falso rei? Peguei um Ita no norte pra vir pro Rio morar. Adeus meu pai e minha mãe, adeus Belém do Pará. Vendi meus troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá.
de eu embarcar, meu filho ande direito, que é pra Deus lhe ajudar. Bem tempo no Rio, nunca mais voltei por lá. Pro mês inteira 10 anos, adeus Belém do Pará. No norte, pra vir pro Rio morar. Adeus meu pai e minha mãe, adeus Belém do Pará. Peguei o Ita no Norte, de Dorival Caymmi, 1945, é o que você ouviu agora, né? Antes havia ouvido Francisco Alves com Que Rei Sou Eu. Então é interessante também lembrar que 1945 é o ano que Dorival Caymmi, o baiano Dorival Caymmi, desponta na música brasileira também. E Peguei um Ita do Norte é uma das músicas que compõem esse cenário de 1945, né? Que Rei Sou Eu foi música do Carnaval. E aí Dorival Caymmi com Peguei um Ita no Norte, né? Então é esse cenário da música brasileira também se constituindo e produzindo aí um processo de transição, né? Nesse período que nós podemos observar. Então, né, voltando ao governo Dutra, que se considerava um governo liberal, mas que não abriu mão da função do Estado, né, como um elemento ainda intervencionista, né, sobretudo nas importações, né, taxando as importações para proteger as indústrias brasileiras, né, as indústrias brasileiras ainda incipientes, né, mas que no período de guerra tiveram um certo crescimento. Então esse intervencionismo aí também era carro-chefe do governo Dutra, assim como o Plano Salt, né, que é o grande elemento de análise, né? Muitas vezes aí quem vai fazer Enem ou uma prova de vestibular, essas questões desaparecem, né? E quando se fala do governo Dutra, se fala do Plano Salt, né? Que o objetivo do Plano Salt era controlar os gastos públicos na área de saúde, alimentação, transporte e energia, não é? Então esses são, né, elementos vigentes no pacote aí do governo de Eurico Gaspar Dutra. Então também outro aspecto é que 1950 chegando, né? E aí então o cenário de novas eleições presidenciais, e quem retorna com muita força é exatamente ele, quem? Getúlio Vargas, que retorna como candidato democrático em 1950, né, é o candidato e, né, o candidato vitorioso. Esse é um aspecto interessante, né? Getúlio Vargas vence as eleições de 1950 e volta a ocupar o cargo de presidente do Brasil a partir de 1951. Então nós temos esse aspecto aí inicial, né? Que nós temos uma conjuntura muito importante, né? Muito interessante, aliás, e olhando o desempenho de Vargas, que chegou ao poder em 1930 pela primeira vez como revolucionário, depois como presidente constitucional, né? Chegando a ditador e agora vindo como democrata, eleito nas eleições de 1950. Então esse aspecto bastante flexível de Vargas, né? Praticamente um camaleão na política, né? Trazendo esse aspecto revolucionário, o presidente constitucional, ditador e agora um candidato
né, assumindo o poder dentro dos preceitos da democracia através de uma eleição direta, então, né? Então esse é um aspecto a se ressaltar no início do governo Vargas, e para não perder, né, o nosso hábito aqui, é interessante também a gente observar que, né, Vargas chega no governo com uma perspectiva de governo, né, com um discurso de governo liberal, não é? E trazendo aí um discurso liberal, né, mas trazendo também um apelo nacionalista no seu governo, né, preconizando ideias de livre mercado, de Estado mínimo, né, e vai produzir também a ideia da integração do Brasil a uma lógica de economia global, que é a lógica do pós-guerra, a lógica da Guerra Fria. Então, claro, alinhada com um cenário da Guerra Fria, do alinhamento com os Estados Unidos e tudo mais, né? E um aspecto desse período de Vargas, que se interrompe em 1954, é exatamente o aumento da dívida externa brasileira, ainda que, né, houvesse nesse período um crescimento e a modernização da indústria nacional. Mas você tem essa ampliação da dívida externa, né? E como é o nosso hábito, vamos aproveitar aqui para colocar música, né? Então vamos, Francisco Alves, numa música da campanha eleitoral de Getúlio Vargas, né? Retrato Velho. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. As nuvens cobriu o céu, o povo em geral sofreu, o Brasil cobriu de luto,
Getúlio Vargas morreu. Vocês ainda se recordam daquela grande eleição, que ele não queria mais ser o chefe da nação, mas o Brasil lhe chamava, vem cumprir sua missão. Foi por vontade do povo e a morte fez a traição. O Brasil foi abalado, foi triste no mundo inteiro, todo mundo lamentando o destino traiçoeiro, por ter vindo nos roubar o maior dos brasileiros. Getúlio deixou saudades, foi bom e hospitaleiro. Seu nome ficou na história pra nossa recordação, seu sorriso era a vitória da nossa imensa nação. Com saúde ele venceu guerra e revolução, depois foi morrer a bala pela sua própria mão. O doutor Getúlio Vargas nos deixou grande saudade, Deus lá no céu é tão bom, dele tenha piedade. Os corações brasileiros pede a Deus por caridade, ampare ele nos seus braços, lhe dê paz na eternidade. E aí você ouviu então? É a última música agora, 24 de agosto, de Teixeirinha, e antes Francisco Alves, O Retrato do Velho, né? Uma música que fala da chegada de Getúlio Vargas, né? Da campanha de Getúlio Vargas em 1950 e a chegada dele ao governo em 1951. E depois, quando ele deixa de forma trágica o governo em 24 de agosto de 1954, quando do seu suicídio, né? Quando na sua carta de testamento ele disse que saía da vida para entrar na história. Então, né, esse conjunto com relação ao suicídio de Vargas começa com a pressão da oposição, uma oposição feita pelo deputado Carlos Lacerda, com muita intensidade, né? E que Vargas acaba, né, sendo acusado por corrupção, né? E que iria ser investigado e tudo mais. Então a pressão sobre Getúlio Vargas chega a um ponto que ele acaba, né, suicidando-se e deixando o governo em 24 de agosto de 1954. Então, nesse cenário, né, o Getúlio Vargas deixa o poder. Agora, a música de Teixeirinha é interessante a gente observar como essa representação de Getúlio Vargas como pai dos pobres, construída lá no Estado Novo, né, continuava presente, porque Teixeirinha gravou essa música em 1963, né? Então, 9 anos depois da morte de Vargas, e a morte de Getúlio Vargas foi um evento que parou o Brasil naquele momento, né? Então, milhares de pessoas em todo o Brasil saíram às ruas para homenagear Getúlio Vargas e assim por diante. Então, você tem essa condição, né? Então, isso é um aspecto interessante também nesse cenário, né? E o Brasil, então, ele passa por mais um momento de reformulação, né? Após a morte de Vargas, que ficou 3 anos no poder, né? E foi eleito pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? E teve como seu vice Café Filho, né? E Café Filho, então, que assume o governo, né? O Café Filho, na época do governo, do Partido Social Progressista, né? Fica no poder, então, de 24 de agosto de 1954 até 8 de novembro de 1955, né? Quando é substituído, então, pelo Carlos Luz, né? Que fica no poder até 11 de novembro
de 1955, né? Assumindo então o presidente do Senado, Nereu Ramos, o catarinense Nereu Ramos, que aí fica no poder de 11 de novembro até 31 de janeiro de 56, né? Que foi o momento da posse de Juscelino Kubitschek, então eleito em 1955, né? Então você tem essa questão colocada aí, né? Então você tem esse cenário, né, da eleição em 1955 de Juscelino Kubitschek, né, com o slogan 50 anos em 5, né? Então esse era o slogan de Juscelino Kubitschek nessas eleições, né? Ele que foi prefeito de Belo Horizonte, né? Muitas das reformas do bairro da Pampulha foram feitas por ele, né? Inclusive a igreja da Pampulha, que foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que mais tarde, junto com o Lúcio Costa, vai, né, projetar a cidade de Brasília, que é obra do governo de Juscelino Kubitschek. Então, né, junto com o Kubitschek vem toda essa imagem do modernismo, da modernização, do desenvolvimento econômico brasileiro. Então, essa aura, né, ela vem colocada aí, então, né? Então, o período de Juscelino Kubitschek, ele é conhecido como o período do desenvolvimentismo, né? Que já Juscelino trazia já no seu slogan de 50 anos em 5. Então essa é a marca fundamental, os 50 anos em 5 na campanha e um período chamado de desenvolvimentismo no governo de Juscelino Kubitschek, né, que assume o poder pelo Partido Social Democrático em 1956, em 31 de janeiro de 56, e fica no poder até 31 de janeiro de 1961. Então, no projeto de Juscelino Kubitschek, os 50 anos em 5, modernizar o Brasil, modernizar a economia brasileira, modernizar a indústria brasileira, ele aproveita um momento que no cenário internacional era o momento do Plano Marshall, né? O Plano Marshall que foi feito praticamente para a Europa, para recuperar os países atingidos pela Segunda Guerra Mundial ou ameaçados pelo socialismo, mas isso também gera um fundo, né, com a criação do Fundo Monetário Internacional, de um fundo para os países da América Latina também, ao qual Juscelino vai aproveitar para criar, né, infraestrutura e um parque industrial no Brasil a partir de empréstimos e da chegada, sobretudo, das multinacionais no Brasil. Então isso gera, né, uma ideia de desenvolvimento econômico a partir de então, e nós temos também nesse período a ascensão da classe média, não é? Então esse é um aspecto interessante. Então agora a ideia de um Brasil moderno, de um Brasil que está se desenvolvendo e que chegaria muito facilmente ao primeiro mundo. Esse tipo de ideia é construída a partir de então, né, no governo de Juscelino Kubitschek. E também nós vamos ter, né, como eu já disse, a ascensão da classe média, e com essa ascensão da classe média nós vamos ter também né, o aparecimento de intelectuais e artistas ligados a essa classe média crescente. E o desenvolvimentismo de Juscelino, né, vai trazer para o Brasil as multinacionais. A gente não pode esquecer também. As multinacionais vêm ao Brasil nesse período, as multinacionais que adentram sobretudo com capital norte-americano. Então nós vamos ter fábricas como General Motors, a própria Volkswagen, né, alemã, mas com capital
dos Estados Unidos vão aportar no Brasil nesse momento, né, construindo essa ideia, essa entrada do capital norte-americano no Brasil, né, e essa industrialização, a chegada das multinacionais. General Electric, várias marcas vão se instalar no Brasil nesse momento e, né, vão vender eletrodomésticos no Brasil com um símbolo de modernidade, de modernização e um aspecto interessante, por exemplo, geladeiras no Brasil, né, a geladeira elétrica, ela vai chegar nesse momento. E ela era oferecida nos tabloides, nas propagandas, nas lojas, na versão elétrica ou a querosene para regiões que não havia ainda luz elétrica, né? Lembrando que o Brasil dos anos 50 é um país que tem 50%, é o momento que no Brasil se chega 50% da população vivendo no campo e 50% vivendo nas cidades. Uma realidade que hoje é diferente. Hoje 15% da população brasileira vive no campo e 85% vivem nas cidades, né, na área urbana. Mas nos anos 50 é o momento que essa balança ela está equilibrada em meio a meio, né? 50% no campo, 50% na cidade. Mas o discurso desenvolvimentista, como eu ia dizendo, né, é um momento em que a classe média brasileira ela vai viver em ascensão. E no cenário musical, a bossa nova aparece como o grande carro-chefe, digamos assim, como grande representante dessa classe média. E como você tem um período de desenvolvimento, você tem também uma diminuição do conflito social. Então a bossa nova aparece como esse elemento, né? Esse elemento que vai trazer vai demonstrar essa ascensão da classe média, né? Uma classe média que está vivendo bem, que não está preocupada e aí por diante. Então, né, vamos de música Estrada do Sol, composição de Tom Jobim e Dolores Duran, né, de 1958, gravada aqui na voz de Lúcio Alves em 1959. De manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, eu vou sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Quero que você me dê a mão, que eu vou sair por aí sem pensar no que foi, que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. E aí você ouviu também João Gilberto, né, Desafinado, também de 1958. E 1958 também um ano especial, porque foi o ano que o Brasil conquistou a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo da Suécia em 1958, com uma grande desempenho de Mané Garrincha, né? E a revelação do atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, na Copa de 1958, à época com 17 anos. Então isso traz consigo, né, essa ideia de Brasil gigante, do Brasil em crescimento, do Brasil que não para, né? Então a vitória na Copa do Mundo de 1958 marca é um divisor de águas, né? Brasil agora é campeão do mundo, né? Um título que escapou em 1950, né? Na Copa do Brasil, e que em 58 ele vem com uma equipe que inclusive vai ser bicampeã, e em 62 também no Chile, né? Então, nós temos esse momento aí colocado, né? E voltando à Bossa Nova, é interessante porque observem, né? A Bossa Nova, ela representa uma classe média em ascensão que combina com essa ideia de desenvolvimentismo colocado por Juscelino Kubitschek, né? Haja visto que a temática das músicas, elas são recorrentes à natureza, ao amor, ao uso, né, de elementos que a classe média consumia também e tudo mais. Então é o mar, é o barquinho, né? São esses elementos que passam pela temática da Bossa Nova nesse período. A Bossa Nova que vai trazer elementos do samba canção, mas vai juntar com o jazz norte-americano, e aí faz todo esse diálogo, né? Então nós temos esses elementos aí dentro do governo Juscelino, não é? E também é importante lembrar que Juscelino também vai construir Brasília, né? Então a construção de Brasília, o deslocamento da capital do Rio de Janeiro, né, da sede da Guanabara para a Brasília, também foi um elemento de debate intenso, né, com indenizações, com promessas da ida dos senadores para Brasília, dos deputados federais também. Então uma série de privilégios foram colocados aí também à classe política para essa transferência, que até hoje elas ainda sobrevivem, né? Então você tem
esse elemento também, que é a construção de Brasília, inaugurada em 1960 e colocado como grande legado do governo de Juscelino Kubitschek, né? E em 1960 nós temos as eleições presidenciais, onde para presidente concorreram, né, o Marechal Lott, né, e a figura controversa de Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, que foi o candidato, né, e que foi o candidato eleito nessa eleição, entendendo que também, né, é legal isso para os ouvintes, que o voto nas eleições de 1960, que foi a última eleição democrática para presidente até 1989, tá? Essa eleição é interessante observar que você votava para presidente e você votava para vice. Então, presidente e vice não saíam da mesma chapa ou do mesmo partido. Então, esse é um aspecto interessante também. Então, Jânio Quadros foi eleito presidente, né? E a vice foi eleito João Goulart, que já havia sido vice também de Juscelino Kubitschek, né? Ele ganhou a eleição para vice, se tornou vice tornou-se vice então do Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, então, uma figura controversa que teve como lema de campanha a vassoura, né, ou a vassourinha, que ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Isso dentro da cultura popular da época rendeu inclusive marcha carnavalesca, o Homem da Vassoura. Assim como também o jingle de campanha dele era Varre Varre, né? Porque ele iria varrer a corrupção do Brasil. Então, né, ele ganha as eleições, assume a presidência do Brasil em 31 de janeiro de 61, né? Ele foi eleito pelo Partido Trabalhista Nacional, o PTN, né? E ficou no poder durante 7 meses, ou 206 dias, porque no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência, dizendo que renunciava devido a forças ocultas. E quando ele morreu nos anos 90, Jânio Quadros levou isso consigo. Ele não revelou quais eram as forças ocultas, né? As especulações dizem a respeito da intervenção norte-americana dos Estados Unidos na política brasileira, porque Jânio Quadros fez algumas coisas bastante controversas aos olhares internacionais, como trazer ao Brasil um dos líderes da Revolução Cubana de 1959, né, o Ernesto Che Guevara, e condecorá-lo com a Ordem do Cruzeiro, que é a comenda mais importante dada a alguém pelo governo brasileiro. Então isso ligou o alerta, né? E também no período da sua renúncia, o vice João Goulart se encontrava em missão diplomática na China. Então tudo isso trazia um certo incômodo no cenário internacional, que era o cenário da Guerra Fria, né? Então esse é um aspecto interessante. Então houve até a intenção de impedir a posse de João Goulart, que estava na China, não é? E nesse meio tempo, né, entre 25 de agosto de 61, que foi a renúncia de Jânio Quadros, até a volta de João Goulart, que estava na China, isso foi o período de 25 de agosto a 7 de setembro de 61, né, Ranieri Mazzilli assumiu do Partido Social Democrata o governo até então, ficando 13 dias no governo. Então, no 7 de setembro de 1961, né, João Goulart assumiu o poder então, né, nesse momento, e fica no governo até o dia 2 de abril de 1964, né, quando, em 31 de abril de 1964, os militares dão um golpe e derrubam João Goulart,
que vai ser a temática do nosso próximo História para Todos, a ditadura militar entre 1964 e 1985. Né? Então, o João Goulart assume nesse momento, né, após a renúncia do controverso Jânio Quadros. Né? Então, lembrando disso, né, vamos seguir com mais música, né? E aqui nós vamos com a música de Paquito e Romeu Gentil, né, a marcha carnavalesca chamada, que eu citei há pouco, O Homem da Vassoura, na voz de João Dias. O homem da vassoura vem aí, já sei pra onde vou com a família. Eu só queria ver o homem da vassoura em Brasília. O homem da vassoura vem aí, já sei pra onde vou com a família. Eu só queria ver o homem da vassoura em Brasília. Ai, como eu ia me dar bem, nunca mais eu dependia de ninguém. Ai, vai ficar tudo legal, em Brasília vai ter outro carnaval. O homem da vassoura vem aí, já sei pra onde vou com a família. Eu só queria ver o homem da vassoura em Brasília. O homem da vassoura vem aí, já sei pra onde vou com a família. Eu só queria ver o homem da vassoura em Brasília. Ai, como eu ia me dar bem, nunca mais eu dependia de ninguém. Ai, vai ficar tudo legal, em Brasília vai ter outro carnaval. O homem da vassoura vem aí, já sei pra onde vou com a família. Eu só queria ver o homem da vassoura em Brasília. O homem da vassoura vem aí, já sei pra onde vou com a família. Eu só queria ver o homem da vassoura em Brasília. Não adianta gritar,
minha renúncia. Você ouviu aí A Minha Renúncia, uma música que foi, aliás, uma marchinha que seguiu no Carnaval de 1962, né, na voz do humorista Tutuca, né? Então algo para fazer graça mesmo, né? Foi gravado em dezembro de 1961 e lançado no Carnaval de 1962, né? O ano então que vai se desenvolver o governo de João Goulart até 1964, mais especificamente em 31 de março de 1964, o golpe militar vai interromper a partir do dia 2 de abril o governo de João Goulart, que vai se exilar no Uruguai, mas que nesse período de 1962, né, se desenvolveu bastante políticas no Brasil, né, onde João Goulart tinha uma perspectiva de desenvolvimento nacional, né, e um não alinhamento com a política dos Estados Unidos, mas sim uma política externa que nós costumamos chamar de estratégica, né, de diálogo com as outras nações e não um diálogo unilateral somente com os Estados Unidos, né? O chefe da Casa Civil de João Goulart foi o intelectual Darcy Ribeiro, o antropólogo Darcy Ribeiro, que é um dos fundadores da Universidade de Brasília também, que é fundada nesse período, e vai ser um dos intelectuais que vai ajudar João Goulart a pensar o governo, um governo que chega ao fim devido à pressão por parte das alas mais conservadoras do país, né? Porque João Goulart estava prestes a assinar a reforma agrária no Brasil. Então, quando isso acontece, há a derrocada do governo João Goulart, que nós vamos explicitar mais no próximo programa, que nós vamos trabalhar o período da ditadura militar. Então vamos trabalhar especificamente o fim do governo João Goulart, né, e a ascensão dos militares no poder a partir de 1964, se desenvolvendo até 1985, né? Então, esse cenário que nós temos, né, da política brasileira, em certa medida, até então, inclusive com um apelo, né, midiático também por parte das agências de propaganda dos Estados Unidos que se instalavam no Brasil para desacreditar o governo de João Goulart. E aí é interessante também nós observarmos que a partir desse momento, entre os anos 50 e 60 no Brasil, é o momento também da chegada da televisão. Então, para além do rádio, que já era um veículo de comunicação de massa, a televisão chega no Brasil na década de 50, através do homem de imprensa, né, o homem de mídia, Assis Chateaubriand, né, e ela vai se desenvolver a partir da década de 60. A década de 60 é a década da popularização da TV no Brasil, começa esse processo, chegando no seu auge na década de 1970, né? Então nós temos esses elementos colocados aí, né? Mas o governo João Goulart já é um governo ao qual as escolas de publicidade, sobretudo com uma forte influência da publicidade dos Estados Unidos, já estavam instaladas no Brasil. A primeira escola de publicidade foi na década de 1950, né? Dentro desse período que nós estamos abordando hoje, e lembrando também que a década de 50 também é lembrada como o período da invasão cultural norte-americana no Brasil, né? Então, desde o cinema, a música dos Estados Unidos,
Unidos, o rock and roll que aparece nos anos 50 nos Estados Unidos está chegando ao Brasil também nesse período entre os anos 50 e os anos 60, né? Então nós temos esse aspecto também. E para fechar nosso programa de hoje, então, nós encerramos com a banda Dorsal Atlântico, né, que fez uma música, né, compôs uma música trabalhando exatamente esse período de João Goulart e a sua queda, fazendo uma leitura até 2014, né? Então, Dorsal Atlântico com a música 1964-2014. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Como os índios que tocaram pro Brasil, por espelhos velhos, nos querem de joelhos. Os atuais índios que se acham europeus, no nazismo seriam índios.
sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.